Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares, né? Nossa! Eu tô me sentindo todinha. assim. Não foi nada, minha. Amadora, Patrícia. Ai, tô muito amadora, gente. 2 milhões e meio de dólares. 2 milhões e meio de dólares que eu paguei em 9 meses. Vou explicar como. Quebrado. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Nossa, mãe. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte: quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir, os funcionários começaram a dar baixa, tchau, 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 perceberam que tava quebrando. Viram que ia quebrar. Dívida é uma doença foram embora. infecto-contagiosa. As A pessoas... dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, né? Um pai de família tem que odiar a dívida. Senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa e é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional. E para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí, o que eu fiz? Não tinha mentor. Não tinha nada. Pedir ajuda. Aí, o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim. Todo mundo ligando. Processo. Tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. Ninguém te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o quê, falando que vai não sei o quê. E você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, eu só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra, vendendo a 50%, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos. Eu peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Mas você vê como é a cabeça, né? Porque a dívida você já tinha. Pra que vender rápido? Então, pra que queimar logo? É a falta de mentoria, né? É a falta de convivência com pessoas que entendem. Então, aqui é o fundo do poço. Aqui eu vou entrar em depressão. Aqui eu vou passar por ameaças. Aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel. Vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. Como é que você fez? Bom, a situação foi muito parecida. Todo mundo começou a inventar história. As histórias horrendas, né? O pessoal vai inventando história. Uso de drogas também? Não, tudo que você imaginar. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você está endividado, você ter suporte emocional. Eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. Eu tive um insight em uma das minhas orações. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes. Eu passei pelo período da negação. Não, isso é tudo mentira. Deus não existe. A Bíblia não é... Se fosse, eu não estaria passando por isso. Passei por todas as experiências. Você não faz nada que está escrito, mas depois a culpa é tua. E passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí a minha fé aumentou muito. Nesse período que eu estava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso pra Janine, minha esposa. Eu falei, o que a gente tem na mão? Ela falou, Thiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em business e coaching. Mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo
Só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente tava. A gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula. Eu nunca tinha dado aula na vida. Dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque. Eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro? Que a gente ia pagar apostila, não sei o quê. Ela fez todas as contas. Falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Eu descobri o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso e dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que eu já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei, doutor, tô pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. Eu preciso de ajuda, ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Então, foi 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que tinha, quebrou... Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade carente. Porque você ainda tinha dívida nessa época. Tinha. Tinha. Aquela gigante. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui reduzir muito minhas dívidas. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. O primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passageira e fui pra Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Legal ter uns amigos assim, legal ter né? uns amigos assim, né? Ele falava assim, o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver, vai parecer um acidente. Ele me ameaçava assim. Don't mess with the Mossad. Ele queria te matar com serviço secreto. Serviço secreto de Israel. Que bacana. O cara era bom. Aí eu procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só. Eu tenho 2 rins, eu só uso um. Você pode continuar me Um vai pro ameaçando, Mossad, o outro vai pro Shin Bet. nervoso, mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como. Não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei um avião, vim para Israel, vou embora hoje mesmo pro Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo. Minha palavra tá dada. Tá aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Eu falei, não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. Que o acordo era de boca, esse dinheiro devia de boca. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você veio aqui só para isso? Eu falei, cara, só para isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que era o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida tá perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Então, só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para Israel, depois que eu me levantei... Aquele olhar, né, que você fala, meu Deus, né? Bem israelense. Só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para lá, eu dei mais de 1 milhão para ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Caramba. Então, e por isso que hoje ele é meu amigo, né? Não porque ele gosta de mim, mas porque eu paguei tudo. A questão é assim, você devia 2,5 milhões. O primeiro curso que você fez, com 12 pessoas, se você fosse falar com qualquer pessoa, ia dizer assim, pra que você vai fazer isso? Não cobre nem o nada. Não adianta. Mas você foi. Fica até em termos de perspectiva, você vê que nada adiantaria. Nada adiantaria. Assim. E é isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a minha dívida é tão grande, o que adianta eu pagar tal coisinha? Adianta. Ele começou, não é?
Como é que você ia pagar 2,5 milhões dando aula? Quantas aulas você ia ter que dar? Quantas horas você ia ter que falar? Mas começa. Lógico, um negócio puxa o outro. Aí eu comecei, porque eu estava dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava para cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E a gente começou a montar um modelo de negócio, Janine que foi o Instituto Guerreira. 10. Toda hora eu ouço a Janine e falo, Janine Guerreira. Guerreira. E com 4 filhos. É inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Eu lembro que aí eu comecei a ir em lugares, eu comecei a estudar, eu nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário, pô. Que loucura. Aí eu comecei um monte de palestras de empreendedor, comecei um monte de coisa ligada a isso, comecei a ler muito livro, eu li muito livro nessa época que eu estava quebrado, porque eu falei, nunca mais vou passar por isso. E por último, tá determinado a nunca mais voltar para a lama. Tá determinado a mudar de vida. Tá determinado a fazer tudo que você tem que fazer, não ter medo de trabalho, sempre ser cauteloso com as amizades, mas quando perceber que a conexão é certa, investe ali, porque pode abrir uma porta boa para você de negócios. E acima de tudo, que funcionou para mim, foi a fé. Eu sempre acreditei que não era o meu fim. Assim, uma hora Deus dá uma reviravolta na minha vida, né? Eu acredito muito que Deus tem um controle do nosso futuro. Então, eu crio meu destino com as minhas decisões, mas confiando completamente no Deus que escreveu cada dia.